Agricultores familiares de todo o canto do país contam com recursos do Pronaf para garantir suas atividades no campo. O programa veio justamente para estimular a geração de renda e melhorar o uso da mão de obra familiar. Mas para ter acesso ao Pronaf é preciso seguir alguns critérios. Nesse mês houve mudanças e para falar sobre elas, a gente conversa agora com o assessor técnico da CNA, Jonas Joachins. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marcelo. O que o agricultor, então, precisa saber sobre essas novas regras? Bom, a primeira regra ela já surge em relação à questão da ADAP. A ADAP ela é um documento que o agricultor familiar possui, que identifica como agricultor familiar. E a partir desse novo ano agrícola nosso, a partir de agora, a ADAP ela estava tendo prazo de validade de apenas 2 anos. O que muda em relação a isso? O agricultor familiar que fez a declaração dele, ele poderia utilizar esse documento para fins de financiamento bancários por um período de até 3 anos. Com isso, é óbvio que a cada 2 anos agora, ele vai precisar solicitar um novo documento e dessa forma fazer uma nova declaração da renda dele, dos rendimentos na propriedade rural. Em resumo, assim, quais as principais mudanças estão no enquadramento do agricultor familiar, para adquirir a DAP? O que foi sinalizado nesse 37º Fórum do Pronaf foi que os limites do enquadramento eles vão ser elevados. Então hoje, para ser considerado pronafiano, o agricultor familiar ele tem que ter renda não superior a R$360 mil ano. A nossa expectativa é de que esse valor ele atinja 400 ou 420 mil reais. A CNA ela pleiteou junto ao governo federal 500 mil reais de enquadramento, mas eu acredito que nós não vamos conseguir alcançar esse valor. Agora, e como ficaram as taxas de juros, então, do Pronaf? Bom, esse foi um lado que o Banco Central ontem se posicionou duramente em relação ao setor produtivo. A expectativa nossa é de que fossem mantidas algumas taxas de 2,5%, principalmente para as operações de custeio e investimento. Operações essas específicas, como, por exemplo, para a produção de milho, feijão, batata, algumas frutas. E o banco ontem sinalizou, o Banco Central sinalizou ontem que essas taxas elas vão ser elevadas para 5,5%. Então vai ficar aí, o produtor rural ele vai ter que se preparar para essa nova condição dos financiamentos de crédito. Agora, Jonas, como ficaram, então, estão confirmadas também mudanças, né, dos limites financiáveis para operações de custeio e investimento do Pronaf? As operações de custeio elas estão em R$250 mil por ano. Esse é o limite, é o teto máximo que o produtor rural pode financiar para as operações de custeio. Elas, a princípio, serão mantidas. E as operações de investimento, que hoje estão limitadas em R$165 mil por produtor rural, elas tendem a serem elevadas. Nós solicitamos um aumento de 40% para atingir aí os seus R$230 mil. Mas nós acreditamos aí que ela deva atingir entre 180 a 200 mil reais. O Banco Central não oficializou exatamente essa informação. Eu acho que é importante a gente ressalvar que a CNA estava pleiteando esses valores maiores, uma vez que as condições de investimento elas estão bem defasadas em relação às operações de custeio. Agora, Jonas, em resumo, quais as expectativas, então, para o próximo ano agrícola? Bom, nós estamos acompanhando essa questão do cenário nacional. Ano passado, o valor do milho ele era bem mais elevado do que esse ano, né? Nós estamos com uma previsão do preço pago pelo milho e da própria soja um pouco mais baixo. E considerando já essas novas condições de crédito, essa elevação das taxas de juro, para o empreendedor familiar rural vai ficar um pouco mais difícil. Ele vai ter uma renda menor esse ano e com isso vai ficar um pouco mais difícil para ele fazer um futuro financiamento para o ano que vem. Você tem que considerar essa renda inferior e um financiamento que ele vai assumir taxas de juros maiores. Então, provavelmente o produtor rural ele vai ter uma certa cautela em relação a essas novas operações de crédito e com isso aí a gente pode ter aí uma redução na quantidade de operações de crédito do Pronaf. Então tem essa perspectiva, mas ainda tem muita negociação pela frente até esse anúncio final do plano? A gente tem alguns pleitos ainda a serem discutidos, né? Junto com Banco Central, Fazenda, Planejamento, mas o Banco Central ontem sinalizou praticamente para essas informações. É como eu falei, nem todas elas
elas foram exatamente especificadas, né? Então, nós podemos ter aí um aumento, de repente, nesses limites das operações de investimento, nós podemos ter aí algumas novas condições específicas para alguns produtos da agricultura familiar, mas, no mais, essa questão da taxa de juros de 5,5%, eu acredito que não vai ter mais alterações. Ok, eu agradeço a participação do assessor técnico da CNA, Jonas Joachins. Muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia.